A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos internautas, estamos aqui nessa madrugada, já intercedemos e agora estamos gravando uma palavra para o seu coração. E eu quero falar sobre o pecado, do grego hamartia, e o que vem de fato ser isso, do grego hamartia, e também do hebraico hatá. Qual a origem do pecado? E o que significa a palavra hamartia do grego, que traduz para o pecado? E o que significa hatá do hebraico? Pois bem, uma definição teológica para pecado significa errar o alvo. E antes de entrar no texto que vai dar a base que nós precisamos aqui, imagine alguém com um arco, com uma flecha, apontando para um alvo. A força do braço do guerreiro vai fazer com que a flecha chegue certeira ao alvo. Uma flecha lançada, ela tende a seguir uma linha reta. Mas por alguma razão, um obstáculo, alguma situação, ela pode ter o seu curso mudado e dessa forma erra o alvo. E o que é o alvo? Eu já falei aqui sobre salvação, eu já falei sobre Salvador. E o alvo é voltar para o jardim, é voltar para a presença, é voltar para o propósito do qual o Criador, Hashem, fez para cada um de nós. Então, quando nós nos perdemos no caminho e não voltamos para a casa do Pai, e não voltamos para o jardim, não voltamos para a sua presença, isso é pecado em linhas gerais. Talvez eu grave um outro vídeo, porque é bastante complexo e eu quero aqui trazer uma palavra simples para que você possa me entender e compreender o que estou falando, tá? Mas ajude esse canal, o canal Despertar da Fé. Compartilhe, comente, se inscreva para que você receba todos os vídeos, né? Que nós sempre estamos postando aqui. Eu quero ser um canal de bênção para a sua vida, tá? Eu quero ser um canal, um vaso, um instrumento usado para trazer uma palavra de Deus ao seu coração, tá bom? Fique até o final, assista esse vídeo, ele poderá mudar a sua percepção e a sua visão dos propósitos de Deus para cada um de nós. Então, muito bem, vamos ler um texto que ele se encontra no livro, na epístola, na carta que São Paulo vai escrever aos romanos, aos irmãos de Roma. Está no capítulo 5, depois eu vou colocar na descrição, versículo 12, 18 e 19, e você vai poder conferir aí, né, com a sua Bíblia na sua casa. É um resumo daquilo que nós já falamos sobre salvação e que falamos também sobre o Salvador, tá? Está registrado assim, ó. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo
sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de uns só, muitos se tornarão justos. Amém? É interessante isso. É base, um texto-chave que eu já tenho falado aqui em outros vídeos, né? Por um homem entrou o pecado. E que homem é esse? Então, para nós entender o princípio da desobediência do homem, nós voltamos ao jardim, nós voltamos ao capítulo 2, nós voltamos ao capítulo 3 de Gênesis, você pode ler em um outro momento, para entender a queda do homem e a sua expulsão do jardim. E com a queda do homem e a sua expulsão, toda a espécie, a raça humana, ela foi condenada juntamente com esse homem. E como eu falo para vocês, o nosso corpo é perecível, mas a nossa alma, ela é eterna. O Salvador, ele veio para reconduzir o homem à presença, reconduzir o homem ao jardim, reconduzir o filho pródigo à casa do Pai. Amém? Então vamos aqui comentar rapidamente sobre a origem do pecado, tá? Em primeiro lugar, eu quero deixar claro que Deus não é o autor do pecado. Evidentemente, Deus ao criar o homem, ele sabia que o homem pecaria por causa de um atributo que ele possui, o atributo da onisciência. Ou seja, Deus sabe todas as coisas, né? E só que o pecado, ele não começa no Éden. Ele não começa no Éden. O pecado, ele começa no céu. Ele começa nas regiões celestiais. E como nós sabemos disso? Existe um texto, deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Um texto bem interessante, que está registrado lá no livro de Isaías. E eu quero dizer aqui que o pecado, o pai do pecado, a origem do pecado é Satanás, né? E as pessoas falam assim, às vezes eu escuto muito isso, né? Mas Deus criou o diabo, Deus criou Satanás. Aí eu quero desfazer aqui um pensamento sobre essa questão. Isso vai te ajudar você a entender um pouco. Deus não criou Satanás. Como assim, pastor? Se Deus criou todas as coisas, Deus criou Satanás? Não. Deus criou Lúcifer, cuja tradução do hebraico significa portador da luz, alguém perfeito. E olha um texto que vai dar base para isso que eu estou dizendo para vocês. Olha só, Isaías 14, versículo 12, vai falar um pouquinho sobre Lúcifer, tá? Deus criou Lúcifer. Por causa do livre-arbítrio, ele transformou-se em Satanás, inimigo, adversário. Ele se transformou no diabo, tentador dos homens.
Ele se transformou na antiga serpente, aquela que tem um propósito de desencaminhar a sociedade, o homem, dos caminhos de Deus. Então olha aqui, Isaías 14, 12. O que está escrito no versículo 12, 13 e 14? Eu vou ler para você. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então Deus vai criar um ser bem antes da descrição da criação de Gênesis. Só para você poder entender um pouquinho sobre angelologia, então nós temos anjos, arcanjos, querubim, serafins. Quem é Lúcifer? Lúcifer é um anjo da ordem dos querubins. Nós encontramos texto que vai embasar que ele seria o quinto anjo. Eu não sei na ordem da criação das hostes angelicais se ele foi a primeira obra da criação, trazida à existência do nada. Eu só posso dizer que um querubim, meus amados, nos textos de Ezequiel, em outros textos dos profetas, vai descrever como um ser gigantesco. Poder e glória. Poder para poder executar as ordens de Deus. Depois que Deus expulsa Adão e Eva do paraíso, o texto bíblico vai nos dizer que ele coloca querubins para guardar o jardim. Então Lúcifer era uma máquina de guerra. E ele estava entre os principais no céu. Ele se sentia tão prestigiado e era grande o seu prestígio, que ele deixou que o orgulho entrasse no coração dele. Em vez de servo de ângelos ou agüelos, do grego da Septuaginta, mensageiro, Lúcifer se tornou o adversário. Não bastava ele servir a Deus, ele queria ser semelhante a Deus. Ele queria se assentar-se no trono de Deus. E outros textos vai dizer que ele conseguiu perverter 1/3 de toda a população angelical.
Mas Deus um dia decidiu tirar ele da presença, tirar ele do céu. Aí no versículo 15 nós vemos a sentença de Deus sobre Lúcifer. Vou ler o 14 para a gente poder concatenar, ligar um com o outro. Subirei sobre as alturas das nuvens, dizia Lúcifer, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, olha a sentença de Deus: serás levado ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o homem que fazia estremecer a terra e fazia estremecer os reinos, que colocava o mundo como deserto e assolava as suas cidades, que não abria casas de seus cativos? Essa era a obra que Satanás fazia no céu. Então ele é expulso do céu. Ele é lançado na terra. Ele é lançado na terra. Lá em Apocalipse 2:9 nós vamos ver o momento em que ele é lançado fora da presença de Deus. Apocalipse 12:9 vai nos revelar algo muito importante. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamado Diabo e Satanás, ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Isso significa que houve uma batalha no céu e ele foi lançado aqui na terra. Quando Adão e Eva foram criados à imagem e semelhança do Criador, eu quero destacar aqui um ponto, viu? Deus forma o homem do pó da terra, faz uma argila ali, né? Faz um bonequinho e vai soprar nas narinas do homem algo que ele não fez com nenhum outro animal. Depois eu vou gravar um vídeo aqui para falar sobre alma, né? Psique do grego, né? E eu gosto muito de utilizar o hebraico nefesh para a gente diferenciar tanto a alma de homens quanto a alma de animais é nefesh. Mas elas é preciso você entender a alma em diferentes níveis. Em diferentes níveis. Tá? Eu vou gravar um vídeo aqui, vou explicar sobre os 5 níveis da alma. Não perca, viu? Não perca, fique ligado neste canal. Então, quando Adão chega aqui, Deus cria o Adão do bonequinho, Deus vai soprar nas suas narinas o fôlego de vida. Eita glória! A Bíblia diz que é o sopro, é o hálito. A tradução para esse sopro é ruach. Ruach. A Septuaginta traduz como pneuma. E eu quero revelar aqui para vocês o que é isso. O próprio texto vai dizer o fôlego de vida, o start, aquilo que faz com que a vida seja fluida.
Não só nos animais, mas também nos seres humanos, só que nós, seres humanos, recebemos uma consciência para, através do Ruach, nos comunicar com Deus. Talvez você, em algum momento da sua vida de desespero, você clamou a Deus. Esse é o Espírito que Deus colocou em você. Nada vai te preencher. Você vai falar, pastor, eu quero ser um homem rico, eu quero ser famoso, eu quero ser poderoso, eu quero ser... Isso não preenche o homem. O homem, ele é preenchido, meus amados, pela presença. Quando ele volta para o jardim, quando ele sai debaixo da maldição, quando ele aceita Jesus como seu Salvador, como ele deixa de ser amaldiçoado e passa a receber as bênçãos do céu. Então, só reforçando aqui, Deus não é o autor do pecado, tá? Que isso fique bem claro. Em Jó 34:10 tem um texto que diz assim: longe de Deus o praticar ele a perversidade, e do Todo-Poderoso cometer injustiça. Em 1 João capítulo 1:5, a Bíblia declara: Deus é luz e não há nele trevas alguma. Então Deus dotou tanto anjos, as hostes angelicais, como seres humanos, de livre-arbítrio. O pecado é uma escolha, foi uma escolha de Lúcifer, e o transformou em adversário, transformou em Satanás, transformou em diabo, transformou-se em tentador, transformou-se na serpente, transformou-se no dragão, que nós lemos aqui no livro de Apocalipse. O homem, quando ele nasce, isso tem uma expressão dentro da psicologia, tabula rasa, né? Folha em branco. Embora o homem nasça, a sua essência, a sua carne inclinada ao pecado, mas ele nasce com uma folha em branco, uma tabula rasa. Ele herda até ele ter a consciência das coisas. Eu não vou... É tanta coisa, meus queridos, né? Mas as crianças têm um negócio para elas aí, viu? Ela não é tratada como nós que temos consciência, porque a salvação é para aquele que crê na palavra, né? E para crer precisa ter consciência disso. Então, mas não vou entrar nesse mérito agora, porque senão nós não vamos atrapalhar um pouquinho o nosso foco, tá? Mas ela nasce, vamos dizer assim, que ela nasceria sem pecado, mas se torna pecador, se torna inimigo, se torna adversário, né? Como eu já falei aqui, que quem comete o pecado é do diabo. Está lá em João capítulo 3, 1 João capítulo 3. Então Deus, ele não é o autor do pecado, tá? E Deus, ele não comete injustiça. Pastor, mas tanto sofrimento, vem das escolhas erradas que nós, os homens, fazemos. Talvez você esteja passando uma situação aí terrível. Terrível. Mas eu te falo, é porque existe a maldição. O pecado é a causa do sofrimento dos homens, né? Em Isaías capítulo 6, versículo 3, vai dizer que ele é santo, né? E não há nele nenhuma injustiça, né? Em Tiago 1,13, nós vamos ler que ninguém, ao ser tentado, pode dizer: sou tentado por Deus,
Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Tiago 1,13. Isso é fantástico, esse texto. Quem tenta é o diabo. Então, quando eu escolho pecar, os agentes de Satanás, eles vão agir para imprimir em mim o sofrimento, para que eu acorde, para que eu me desperte e diga assim: eu preciso voltar correndo para a casa do Pai, eu preciso voltar para o jardim, porque no jardim o Senhor colocou querubins para guardá-lo. Essa figura de linguagem, a casa do Pai é a igreja. Precisa voltar para ela. Você precisa voltar à comunhão com Deus. Então, como eu já falei, o pecado teve origem no mundo angelical, né? E a origem do pecado na raça humana, o pecado ele começa no céu com Lúcifer. Deus cria Lúcifer, ele se torna o inimigo, era uma escolha dele. E do homem também foi uma escolha. Ele teve origem com Adão e Havá, primeiro homem, Havá, Eva, primeira mulher. Tá? Então, meus amados, se o pecado entrou pelo homem no mundo e condenou o mundo inteiro, mas por um outro homem, que não era um homem comum, entrou a salvação para todos nós. Um grande abraço. Que o Espírito Santo, que o Senhor deixou para nos cuidar, eu vou gravar o próximo vídeo e vou falar sobre o Espírito Santo. Pneumata João. Não perca, tá bom? Curta esse vídeo, compartilhe, deixa um joinha aí para nós, para fortalecer esse canal. Compartilhe, tem alguém que pode precisar dessa palavra. Comente também, é muito importante você comentar. Se inscreva para que você receba nossos vídeos que nós estivermos gravando aqui. Então, o pecado é quando nós nos resumindo, o pecado é quando nós erramos o alvo, e o nosso alvo é voltar para a casa do Pai. É voltar-se para Deus, é voltar para a presença, é voltar para o jardim, essa é a condição pela qual nós estamos aqui. Um forte abraço. Que a paz de Jesus Cristo preencha o vosso coração. Tenha um excelente dia. Na gloriosa paz de Jesus. A paz do Senhor.